Hoje a gente vai comentar um pouquinho, discutir um pouco, certo? Sobre noções básicas de revisão sistemática da literatura e meta-análise, tá? Então essa é uma aula básica sobre o conteúdo. Ela não ensina a montar uma revisão sistemática com meta-análise, né? É necessário um curso a respeito disso, né? Eu já fiz 2 cursos, né? E hoje eu consigo me atrever a escrever algumas revisões sistemáticas associadas ou não à meta-análise. Tá? Então, essa aula é principalmente para a gente ter noção de compreensão de como funciona e como interpretar uma revisão sistemática ou meta-análise, quais são os princípios necessários para que esse tipo de trabalho tenha uma boa evidência. Né? Então, assim, existem revisões sistemáticas que não têm uma boa qualidade, apesar desse padrão de literatura ser considerado como o melhor padrão de conhecimento existente no momento. Tá? Então, vamos entender alguns nuances que existem relacionadas a esse conteúdo, que é a revisão sistemática, que ela pode ou não ser associada à meta-análise. A primeira coisa que a gente tem que definir é que revisão sistemática é uma coisa, meta-análise é outra. Tá? A revisão sistemática é o processo pelo qual um grupo de pesquisadores, através de protocolos e sistematização de ferramentas de busca, conseguem revisar uma literatura prévia acerca de um determinado conteúdo. A meta-análise é a análise estatística dos dados matemáticos extraídos dessa revisão sistemática. Tá? Então, assim, para haver uma meta-análise, é necessário existir previamente a isso uma revisão sistemática. Mas nem toda revisão sistemática precisa ou estará atrelada a uma meta-análise, certo? Então, são duas coisas diferentes, tá? Então, quando a gente fala, essa revisão sistemática é muito boa, essa meta-análise é muito boa, na verdade, a meta-análise é fruto da revisão sistemática. Então, se a revisão sistemática tiver sido conduzida com falhas, consequentemente, a meta-análise ela não vai conseguir corrigir esses problemas, né, que são puramente metodológicos. Então, primeiramente, a revisão sistemática, hoje, elas são consideradas evidências confiáveis, tá certo? E, na verdade, as melhores decisões em saúde, elas são tomadas com base em revisões sistemáticas, né? É tanto que existe uma instituição, por assim dizer, que é a Cochrane, que ela faz compilados de revisões sistemáticas, ela mesma faz revisões sistemáticas para os assuntos mais importantes da ciência da saúde, com o objetivo de compilar informação e adotar, né, e sugerir protocolos terapêuticos de mais alta eficácia possível para determinadas condições. Tá bom? Então, esse tipo de análise, esse tipo de trabalho, hoje são considerados o mais alto padrão de conhecimento que existe na literatura. Né? Se a gente pegar aqui a pirâmide do conhecimento, né, nós vamos ter quanto mais para baixo, maior o volume de artigos que vai ter e menor o impacto direto em saúde ou em biologia ou em ciências sociais, enfim, impacto direto. Não é, isso, o que eu estou dizendo não é que uma pesquisa de laboratório ela seja de baixa qualidade, não. É porque muitas vezes uma pesquisa de laboratório ela não pode ser imediatamente extrapolada para um resultado clínico, para um resultado sociodemográfico, né? Então, às vezes, estudos moleculares eles mostram que determinadas moléculas são alvo, que determinada análise com cultura de células é importante, que determinado medicamento mostrou um ótimo efeito inflamatório em culturas de macrófagos, mas nem sempre esses medicamentos, né, conseguem ser extrapolados para a clínica e demoram aproximadamente de 5 a 10 anos para que esses compostos eles consigam realmente chegar numa aplicabilidade clínica. Estima-se que de aproximadamente 100 moléculas que são descobertas, uma ou duas viram potenciais medicamentos para serem utilizados rotineiramente, né? Então, assim, não é que as pesquisas em laboratório sejam de baixa qualidade, não, nem de baixa evidência também, né? Mas é porque o impacto dessas pesquisas laboratoriais diretamente na clínica é pequeno, porque você vai precisar de muito, olha, a base da pirâmide, você vai precisar de muitas evidências laboratoriais para conseguir ter um impacto clínico. Acima das pesquisas laboratoriais in vitro, quando eu digo in vitro, eu digo cultura de células, ensaios mecânicos, né?
docks moleculares, análise tridimensional de moléculas, né? Vem as pesquisas com animais. Então, na linha normal de desenvolvimento de um medicamento, tá? Uma molécula, depois que ela é testada por todos os protocolos in vitro que existem, né? E ela mostra benefício, mostra eficácia, mostra segurança nas culturas de células, é interessante que elas passem por pesquisas em animais. As pesquisas em animais, hoje, elas têm muitas limitações, principalmente no que está relacionado à diminuição dos usos de animais, né? Devido ao impacto que os animais têm no nosso dia, né? Então, devido a um processo de humanização dos animais, hoje está cada vez mais restrito a aplicabilidade de pesquisa em animais. No entanto, essas pesquisas ainda são fundamentais para que nós entendamos um pouco qual é o comportamento biológico que aquela molécula vai ter no corpo vivo e o que é que o corpo vivo vai fazer com aquela molécula, ou seja, farmacocinética e farmacodinâmica, tá? Quando eu digo isso para moléculas, né, não é apenas para medicamentos que vão ser injetados, né, sistemicamente, mas aplicações tópicas, biomateriais, tá certo? Então, tudo isso necessita de pesquisa em animais para que você consiga garantir a segurança daquilo em um organismo vivo. Atualmente, os animais mais comumente utilizados para esse tipo de pesquisa são ratos e camundongos, né? Antigamente se usavam chimpanzé e cães. Já vi pesquisas com ovelhas, com cabras, galinhas e etc. Tá? Mas é fato que cães, ratos e camundongos biologicamente apresentam um comportamento muito mais próximo com o nosso. Né? Então, são animais mais utilizados. Mas devido ao apego que cães e gatos têm, né, com relação à proximidade com o ser humano, existe um apelo emocional muito forte no uso de cães. Então, cada vez menos a gente vê pesquisas sendo realizadas com cães, apesar de que, para algumas condições, eles se aparentam muito mais com humanos do que os ratos e os camundongos. Além disso, cães são muito grandes, né? Então eles gastam muito medicamento. Tá? Também tem muita pesquisa com coelho, mas eles também exigem condições de criação maiores, uma infraestrutura mais cara e mais pesada. Então, assim, para quem assistiu já Planeta dos Macacos, né, a origem, sabe que é necessário uma infraestrutura realmente muito grande para você fazer pesquisa com animais de grande porte. Você vai gastar muito medicamento, tá certo? Mas, óbvio, os macacos vão ser biologicamente mais parecidos com nós, tá? Então, assim, é inquestionável esse processo. Mas tendo em vista que está cada vez mais difícil fazer isso e mais caro, hoje em dia utilizamos ratos e camundongos e temos uma boa reprodutibilidade dos resultados. Mais uma vez, é necessário um grande volume de pesquisas com animais para que um determinado, sei lá, medicamento, protocolo, biomaterial, ele tenha aplicabilidade clínica. Não estou dizendo que as pesquisas com animais elas são de baixa qualidade, só estou dizendo que eu vou precisar de muito mais evidências para que isso seja extrapolado para a clínica, ok? Massa. Acima das pesquisas com animais estão os editoriais, as opiniões de experts e os relatos de caso clínico, né? Que são condições bem empíricas, normalmente são artigos publicados baseados na experiência de um ou de um grupo de autores. Os relatos de caso podem até ser unidos em uma série de casos, mas ainda assim esse grupo, esse conjunto de artigos necessita ainda de muito volume de informação para que realmente isso possa ser aplicado clinicamente. Aí vem os estudos de caso-controle, aí vem os estudos de coorte, acima deles vem os ensaios clínicos, então esses eu já não preciso de tanto trabalho para ter um impacto clínico imediato. Né? Principalmente quando eu pego os ensaios clínicos randomizados, eu preciso de pouquíssimo trabalho para conseguir realizar essa transposição, certo? Então, consequentemente, esses trabalhos eles apresentam um grande impacto, né? Então, o ensaio que é publicado, rapidamente ele pode ser extrapolado para a rotina clínica do dia a dia, né? Então, você não precisa de tanto artigo se ele for muito bem conduzido, massa. E às vezes, pessoal, os ensaios clínicos, né? Eles não conseguem encontrar bons desfechos significativos, né? Clínicos muito óbvios, claros e nítidos, porque às vezes os ensaios clínicos randomizados são
tão difíceis de fazer, são tão caros de fazer, que as amostras elas são o quê? Pequenas. Então, o fato dessas amostras serem pequenas dificulta a realização de ensaios clínicos randomizados e é por isso, naturalmente, que nós vamos ter um volume pequeno desse tipo de informação. E, às vezes, até dentro da quantidade de ensaios clínicos, nós não temos grandes amostras e não podemos extrapolar aqueles nossos protocolos terapêuticos para todo tipo de paciente, né? Então, nesse contexto, as revisões sistemáticas com meta-análise da literatura, elas surgem como uma forma de tentar, ao máximo possível, compilar algum tipo de conteúdo que está abaixo dela, na tentativa de criar algum protocolo que rapidamente possa ser o quê? Extrapolado para os pacientes, né? Então, imediatamente acima da revisão sistemática com meta-análise, a gente vai ter a aplicabilidade clínica. Não estou dizendo que, por exemplo, um relato de caso não possa ter aplicação clínica imediata. Pode, né? Uma coorte, pode, tá? Um editorial, uma opinião de expert, pode, tá? Então, por exemplo, existem condições que são tão raras, tão incomuns, que você tem alguns poucos casos publicados na literatura e todo o conhecimento daquela entidade patológica vem daquele conjunto de publicações, né? Então, tem estudo que você não consegue fazer grandes amostras populacionais e você não consegue nem fazer um ensaio clínico, tamanha raridade. Tá? Então, nesse contexto, a revisão sistemática ela pode ser, e na verdade ela é utilizada para compilar informação de conhecimento imediatamente abaixo dela, na forma de tentar organizar aquele conhecimento e fazer com que os pesquisadores eles tomem uma inferência acerca daquilo. Tá bom? E nesse contexto, essa antiga pirâmide de conhecimento, né, olha, reta, tá certo? Sem divisórias entre elas, ela começa a sofrer essas transposições dessas marés. Porque o que acontece? Existem estudos de caso controle que são tão bem conduzidos que têm mais valor do que estudos de coorte. Existem estudos de coorte que são tão bem conduzidos que têm mais valor do que alguns ensaios clínicos. Existem relatos de casos que às vezes são tão bem conduzidos e tão bem lineados que têm maior valor e aplicabilidade clínica do que estudos de caso controle. Tá? E lá em cima, na revisão sistemática, quando a gente pensa em revisão sistemática da literatura, antigamente a gente falava apenas de revisão sistemática e de ensaios clínicos, mas hoje são realizadas revisões sistemáticas de todos os desenhos de estudo. Existem revisões sistemáticas de estudos in vitro, de estudos em vivo, revisões sistemáticas de série de casos, de relatos de casos, de estudo de casos controle, revisões sistemáticas de coortes, revisões sistemáticas de ensaios clínicos de braço único, de braço duplo, revisões sistemáticas de métodos diagnósticos, enfim. A revisão sistemática ela pode compilar toda a informação abaixo dela na tentativa de melhor organizar aquele processo. Tá, pessoal? Então, assim, hoje, a revisão sistemática, ela talvez, algumas pessoas, elas até consideram a revisão sistemática como um produto muito mais técnico do que científico. Porque se você for parar para pensar que ela organiza o conhecimento que já foi desenvolvido para tentar gerar algo que possa ser utilizado para a clínica, é como se você estivesse tentando fazer um protocolo para o seu serviço. Mas, óbvio, com a expansividade de publicação em nível mundial. Né? Então, assim, algumas pessoas são críticas com revisões sistemáticas, mas com relação de que elas não são um novo conhecimento, ela é um agregado de conhecimentos já existentes, mas é fato de que elas geram um novo conhecimento. E nós vamos ver que muitas vezes as revisões sistemáticas elas modificam protocolos, tá bom? Elas modificam condutas e serão muito úteis até na alteração de desfechos muito pré-estabelecidos no passado. Então, por que a gente pensa em fazer uma revisão sistemática? Né? Porque, na verdade, as revisões sistemáticas elas facilitam a elaboração de diretrizes clínicas, sendo extremamente útil para a tomada de decisão na área de saúde. Então, quando você tem lá 20 ensaios clínicos, cada um diz uma coisa, tá? Você tem 6 que dizem que o tratamento A é melhor do que o B, 6 que dizem que o tratamento B é melhor do que o A, e 8 que dizem que não há tratamento, então você não sabe como conduzir aquela condição. A revisão sistemática vai tentar compilar esses 20 trabalhos para verificar se realmente
há diferença. Se A é maior do que B, se B é maior do que A, ou se não existe diferença entre os grupos. E se existe, né, alguma peculiaridade nos trabalhos para explicar por que alguns trabalhos deram bom para o A, por que outros trabalhos deram bom para o B e por que outros trabalhos não deram diferença. Tá? Então, essas revisões sistemáticas, elas sintetizam esse conhecimento, organizam, então, sim, elas podem ser consideradas um estudo original. Porque, por exemplo, pegando esse exemplo que eu dei dos 20 trabalhos, nós tínhamos 20 conhecimentos fragmentados e chegamos a um novo conhecimento baseado na síntese daqueles. Então, apesar do que critique-se, a revisão sistemática ela pode ser considerada como um estudo original. Apesar disso, ainda existe muita crítica com relação a essa informação, tá, pessoal? Então, isso vai ter muito de pesquisador para pesquisador. Então, assim, a revisão sistemática ela hoje é considerada o melhor nível de evidência. Isso é um fato. E a revisão sistemática ela não é considerada um estudo primário. Ela é considerada um estudo secundário. Um estudo primário, eu coleto dados do paciente, do prontuário, diretamente do paciente, da tomografia, enfim. A revisão sistemática ela analisa os dados que foram coletados por outra pessoa, né? Então, a revisão sistemática ela vai tentar reunir estudos semelhantes. Quando eu digo estudos semelhantes, é com a mesma análise metodológica. Então, por exemplo, eu não posso na revisão sistemática botar estudos de caso controle em ensaios clínicos. Eu não posso botar relatos de caso e estudos de coorte. Então, ele vai tentar reunir estudos metodologicamente semelhantes para tentar, secundariamente, analisar os seus dados em conjunto e não separadamente como eles estão. E quando possível, nós vamos ver aqui que às vezes é possível, às vezes não é, tá? Aplicar uma estatística em cima de toda aquela amostra analisada, em cima de todos os dados compilados, que o nome dessa estatística é meta-análise, né? Também chamada de análise da análise, tá? Bem, a meta-análise é um método estatístico que ele é aplicado à revisão sistemática e integra o resultado de pelo menos 2 estudos. Então, assim, não tem como você fazer uma meta-análise se você só tem um trabalho. A análise dele já está feita. Tá? Mas quando você tem 2 trabalhos, você já consegue juntar essas amostras. Então, por exemplo, eu tenho 2 trabalhos. Os 2 trabalhos são 2 ensaios clínicos comparando o medicamento A com B. Os 2 trabalhos, eles não deram diferença estatística entre os tratamentos. Mas você vê que o A foi melhorzinho do que o B no primeiro trabalho e o A também foi melhorzinho do que o B no segundo trabalho. Será que eles não deram diferença estatística porque as suas amostras são relativamente pequenas para observar aquela diferença? Quando você agrupa esses 2 trabalhos e junta 20 pacientes do grupo de um trabalho e 20 pacientes do outro, às vezes a diferença aparece. Então não é porque aqueles trabalhos eles mostraram que não, protocolos não tem diferença, é igual a B. Mas na verdade é porque eles não tinham amostras o suficiente para encontrar aquela diferença. O oposto também acontece. Você tem lá 3 trabalhos que mostram que A é melhor do que B, 3 trabalhos que mostram que B é melhor do que A. Quando você junta uma revisão sistemática com meta-análise, aí fala, não existe diferença entre A e B. Isso por quê? Porque alguns trabalhos tendenciaram a A, outros trabalhos tendenciaram a B. Vai que os trabalhos que tendenciaram a A eram financiados ou tinham interesse por A. Os trabalhos que tendenciavam a B tinham interesse por B. E a meta-análise me diz que não tem diferença. Então, ela junta conhecimento, ela agrupa essas informações, todas em um único bolo, tá? E isso vai facilitar a tomada de decisão. Então, a meta-análise, o que é que ela faz? Ela integra, junta, sumariza e resume os resultados dos estudos individuais. Tá? A gente pode fazer uma meta-análise com ela é feita variável a variável. Certo, pessoal? Então, por exemplo, dentro do estudo tem 4 variáveis, tá? A variável A, B, C, D. E essa variável está presente em... Você fez uma revisão sistemática, você incluiu 10 artigos. Dos 10 artigos, apenas 8 tinham essa variável. Então, você faz a revisão sistemática dos 10 artigos, mas a meta-análise dos 8. Por quê? Porque eu preciso sumarizar os resultados, tá certo? Das variáveis que foram analisadas. Desses 10 trabalhos, suponhamos que eu tenho uma variável B. Por exemplo, eu quero avaliar, suponhamos, né,
se a hidroxicloroquina ela é melhor do que hidroxicloroquina com azitromicina para tratamento de pacientes com coronavírus. Aí você tem lá 8 trabalhos. Desses 8 trabalhos, todos ensaios clínicos comparando hidroxicloroquina mais placebo versus hidroxicloroquina mais azitromicina, você tem 4 trabalhos que trazem o tempo de sobrevida dos pacientes e 4 trabalhos que mostram, por exemplo, a melhora na sintomatologia. Não dá para juntar tempo de internação ou de sobrevida com sintomatologia. Você vai ter que fazer, dentro de uma revisão sistemática com os 8 trabalhos, uma meta-análise para tempo de informação e uma meta-análise para os efeitos, né, adversos. Então, assim, para que seja possível fazer a meta-análise, é necessário que todos os trabalhos eles tragam a variável do seu interesse e ainda tem mais, essa variável ela necessita estar todo mundo na mesma escala. Então, se, por exemplo, eu estou avaliando dor, né? Estou fazendo estudo de analgesia. Um trabalho mostra a variável, no escala de 0 a 10. Um trabalho mostra a variável, dor, presente ou ausente. Um trabalho mostra a variável, dor, como ausente, leve, moderado, severa. Apesar de todos mostrarem dor, não tem como sumarizar tudo isso, porque está todo mundo mostrado de uma forma diferente. Então, para sumarizar essas informações, é necessário que elas estejam descritas da mesma forma. E, às vezes, quando você faz uma revisão sistemática, a qual você não consegue fazer uma meta-análise, uma das conclusões do trabalho é que próximos estudos com essa mesma temática que eu estou fazendo devem padronizar suas medidas de avaliação, para que um dia lá no futuro alguém possa fazer uma revisão sistemática com meta-análise e melhor sumarizar esse conhecimento. Além disso, essa meta-análise vai poder, né, vai me facilitar a análise das diferenças dos resultados entre os estudos. Então, por que esses 3 artigos mostraram uma tendência para A do que B, enquanto esses 3 mostraram que não existe diferença entre os grupos? Nossa, que interessante, esses 3 trabalhos aqui foram feitos com grandes amostras, esses 3 pequenos foram feitos com pequenas amostras, então isso até me ajuda a entender qual é a amostra mínima para poder encontrar um desfecho daqueles, né? Então, por que aqueles 3 trabalhos pequenininhos não deram diferença? Porque para ter uma análise estatística, quando a diferença entre os 2 grupos não é muito grande, eu preciso de um tamanho amostral maior para poder aumentar o poder estatístico. Tá? Aqueles estudos, eles não calcularam a amostra? Às vezes eles calcularam. Eles mostraram que precisava de 80 pacientes por grupo de estudo. Mas no final não deu diferença. E os caras simplesmente não podiam continuar pesquisando, haja verba desse jeito. Então eles encerraram o estudo por ali. Mas aí, quando você soma 80 pacientes do trabalho A, 80 pacientes do trabalho B, 80 pacientes do trabalho C, nossa, agora apareceu a diferença estatística. Então, quando eu aumento a amostra e aumento o poder, consequentemente, eu aumento a precisão das minhas estimativas de efeito. Tá? Além disso, isso ainda me permite analisar a meta-análise de subgrupos. Então, por exemplo, eu estou coletando saliva de pacientes, né? Aí eu fiz lá a meta-análise e notei, nossa, 4 trabalhos eles me mostram que há mais saliva no paciente A do que o B. E 4 trabalhos mostram que não teve diferença entre A e B. Interessante, os 4 que deram diferença analisam uma determinada metodologia, fazem a coleta de saliva de dia, enquanto os outros fazem a coleta de saliva à tarde. Então isso pode surgir, né, originar um novo conhecimento, que pode, inclusive, direcionar para pesquisas que vão vir no futuro. Olha, pessoal, saliva, o método mais acessível de encontrar diferença entre grupos é a coleta pela manhã e não a coleta pela tarde ou a coleta no turno da noite. Explicações? Aí vai a fisiologia, né? Mas esse tipo de conhecimento, né, ele muda. Então, assim, antes não tinha padronização, então ela serve até para isso. E no final, né, ela determina se novos estudos são necessários para investigar o problema de interesse. Então, por exemplo, nesse exemplo da saliva, estudos são necessários para a comparação do fluxo salivar de manhã e de tarde, né, para verificar se isso realmente impacta no fluxo salivar, com a mesma amostra, com a mesma metodologia, tá certo? Eu vou fazer um trabalho avaliando função hepática
função hepática em determinada condição clínica. Alguns trabalhos, aí eu reuni lá 12 trabalhos. Desses 12 trabalhos, 8 investigavam TGO e TGP e 4 investigavam gama-GT. Quando eu faço a meta-análise, TGO e TGP não estão alterados na condição que eu estou estudando, todo mundo fazendo o mesmo estudo de caso-controle, mas gama-GT está. Ou seja, é mais indicado usar gama-GT para identificar diferença nessas condições. Então, as meta-análises são uma excelente abordagem utilizada dentro da revisão sistemática para melhorar a interpretação dela. Nem sempre dá para fazer, principalmente quando o assunto é muito novo, quando você não conhece muito bem o comportamento daquilo, ou quando os estudos não são nem um pouco padronizados, cada estudo faz de um jeito diferente. Tá? Um estudo avalia com 5 dias, outro estudo avalia com 22, aí você tem uma coorte, aí você tem um caso controle, aí você tem aí realmente não tem como, tá? Fazer meta-análise, mas você pode fazer a revisão sistemática e sugerir que novos estudos são necessários, né, para melhor abordar essa condição que eu estou estudando, tá? Então, assim, na ausência de grandes trials, né, na ausência de grandes amostras estudadas, a meta-análise é uma alternativa espetacular para você combinar os resultados desses estudos, tá? A fim de você encontrar diferenças ou explicações por que não teve diferença, ou explicações por que um subgrupo mostrou benefício e o outro não. Beleza? Show! E como é que eu começo, gente, uma revisão sistemática? A primeira coisa que eu tenho que pensar é na elaboração de uma pergunta. Então, eu vou fazer uma revisão da literatura sobre hipertensão. Beleza, você está hipertensão lá no PubMed, boa sorte. Vai aparecer 300 milhões de artigos. Eu vou fazer uma revisão sistemática para avaliar hipertensão e consumo de sódio. Mas, eu vou botar lá, sódio e hipertensão. Vai diminuir um pouquinho, vai aparecer 300 milhões não, mas ainda vai aparecer 150 milhões. Então, assim, a revisão sistemática ela tem que partir do princípio de uma pergunta muito bem elaborada. E quando você estiver avaliando um artigo de revisão sistemática, é importantíssimo que na metodologia tenha uma pergunta de partida. Porque essa pergunta de partida que vai ajudar os pesquisadores a elaborar estratégias de buscas sistemáticas de artigo, critérios que esses artigos precisam ter e, se é possível ou não, incluí-los, né, em uma meta-análise subsequente. Então, tudo vai começar com uma pergunta de partida. Quando eu estabeleço uma pergunta de partida, mas espera, é interessante quando eu tiver uma pergunta de partida, antes de eu pensar na revisão sistemática, será que alguém não já fez uma daquele jeito? Tá certo? Então, assim, as revisões sistemáticas, elas devem ser registradas, preferencialmente. E quando você baixa uma revisão sistemática, para você saber se ela tem uma boa qualidade ou não, verifique se ela tem um número de registro Prospero. A Prospero é uma base de registros internacional britânica, né, de revisões sistemáticas na literatura. Ela é totalmente gratuita, tá? Lá na Grã-Bretanha ela demora aproximadamente 10 dias úteis, né, para dar uma resposta, né, da sua revisão sistemática. Ela vai analisar a qualidade da revisão sistemática e só vai ganhar um número de registro as revisões sistemáticas de alta ou altíssima qualidade. Então, isso já garante para você que a revisão sistemática que você está lendo, ela é de alta qualidade, tem um número de registro Prospero, tá? Fora do Reino Unido, demora um pouco mais, né? As revisões de fora levam 20 dias úteis ou mais, tá? E hoje, com essa história da pandemia, está levando ainda mais tempo, né? Às vezes a gente demora 2, 3, 4 meses para ter uma resposta completa. E às vezes eles devolvem, olha, você manda a revisão sistemática, você está se propondo, e eles devolvem dizendo, olha, você precisa melhor esclarecer os métodos estatísticos. Aí você esclarece os métodos estatísticos, manda de novo. Olha, você precisa melhor definir os protocolos de busca, as bases de dados. Então, ela só te dá um número de registro, realmente, se o negócio estiver bom.
né, se realmente for uma revisão sistemática. Então, o fato de você ter um registro, um número de registro da prospecto nesse artigo, isso já lhe garante assim, uma segurança. Nossa, realmente isso aqui foi bem feito. Né? Além disso, ela permite também segurança, né? Porque se aquela revisão sistemática tem um número e outra revisão sistemática com o mesmo tema não tem um número de registro, muito provavelmente a segunda é plágio da primeira. Então você vai confiar muito mais no resultado da primeira revisão sistemática. Tá? Revisões sistemáticas sem número, elas têm risco de plágio e têm risco de vieses, né? Todos problemas que existem a respeito de publicações mal conduzidas, tá, pessoal? Então, ter um registro da Prospero é muito importante. Tá? Beleza. Você verificou que aquela reunião sistemática ela tem número de registro. É importante que ela venha definir bem direitinho qual é a pergunta de partida da reunião sistemática que eu estou lendo. Vamos lá. Para esse tipo de revisão, para esse tipo de pergunta, nós podemos utilizar, existem algumas estratégias na literatura, tá? Para perguntas de partida de revisão sistemática. A PICOS e a PECOS, né, é um exemplo delas, na qual você cria uma pergunta de partida baseada em, primeiro, a PICOS é para estudo de intervenção, para ensaios clínicos, a PECO é para estudos de exposição, ou seja, caso controle e estudos de coorte, tá? PICOS para ensaios clínicos. Então, primeira coisa, definir quais são os pacientes ou a população que você está estudando. Você tem que deixar isso muito bem claro. A PICOS ela deve ter essa informação muito bem clara, tá? Então, por exemplo, eu quero estudar paciente. Ok, isso é o quê? Hipertensão. Beleza, já tenho a população. Em pacientes hipertensos. Massa. Qual seria a intervenção? Qual seria a exposição? Em pacientes hipertensos, vamos pegar a exposição. O alto consumo de sódio, né? Se fosse intervenção, é um ensaio clínico, né? Em pacientes hipertensos que foram submetidos à redução no consumo de sódio, tá? Mas a revisão sistemática ela também precisa de um C, que é um grupo de comparação. Esses pacientes foram comparados a quê? Aí, pessoal, aqui é um dos calcanhares de Aquiles das revisões sistemáticas. Porque, às vezes, o grupo controle que é utilizado não é o mesmo em todos os grupos, tá? Então, por exemplo, se eu pego pacientes hipertensos com alto consumo de sódio, em comparação a pacientes diabéticos, o outro, em comparação a pacientes com dislipidemia, em outro trabalho, em comparação a pacientes sem alto consumo de sódio, em comparação a pacientes não hipertensos. Então, você não consegue juntar tudo isso na revisão sistemática, tá? Então, o grupo controle talvez seja o principal afunilador da revisão sistemática. E esse grupo controle ele também tem que estar muito bem definido, tá? Então, vamos lá. No ensaio clínico, pacientes hipertensos e submetidos à redução do consumo de sódio. C. Em comparação a pacientes hipertensos não submetidos à redução do consumo de sódio. No PECOS, pacientes hipertensos expostos, né, que consomem muito sódio. C. Em comparação a pacientes hipertensos que não consomem sódio. Tá? Então, vocês vejam que eu estou afunilando drasticamente a quantidade de artigos que eu vou ter que utilizar. Tá bom? E o O é de outcomes, ou desfechos, né? Os achados. É o que é que você busca. Tá? Então, vamos lá. No PICOS, em pacientes hipertensos, com alto consumo de sódio, submetido a dietas de redução de sódio, em comparação a pacientes que não passaram por isso, mostraram redução na pressão arterial. A pressão arterial é um desfecho. E a gente pode analisar para PEC, pode consequentemente, adaptar para PECOS. Isso vai me sugerir, então na PICOS eu vou utilizar apenas ensaios clínicos que compararam pacientes hipertensos, né, com alto consumo de sódio e pacientes hipertensos que foram submetidos, né, à redução do consumo de sódio versus os que não foram submetidos à redução do consumo de sódio. Então, eu vou querer ensaios clínicos desse jeito. Você, inclusive, fecha o grupo de estudo, né, que você está se propondo. Na PECOS, eu quero apenas estudos, estudos de caso controle, de hipertensos com alto consumo, estudo de coorte,
pacientes hipertensos com alto consumo, hipertensos com baixo consumo, para saber se existe diferença na pressão arterial. Ah, beleza, vou precisar de estudos de expostos e não expostos ao alto consumo, consequentemente vou precisar de coortes, ou prospectivas, ou retrospectivas, aí o pesquisador ele vai analisar. Tá? Então, a definição de uma pergunta de partida é de crucial importância, tá? Para a definição, inclusive, de que tipo de estudo será incluído. E com isso, nós vamos sair daqueles 350 milhões de estudos para talvez 200, 300 artigos, dos quais nós vamos ler os resumos e os títulos para ver quem deles se enquadram realmente nos nossos critérios de inclusão, tá? Então, a PICO ou PICOS, né, é apenas uma das estratégias, existem inúmeras estratégias, né, as mais comumente utilizadas é a PICO ou PICOS e também a SPIDER, né? A SPIDER ela é muito parecida, né? Mas realmente eu vejo muito mais com a PICOS do que com a SPIDER. E a SPIDER ela é baseada em quê? S de sample, né? Ou seja, a mesma cor do P de paciente. PI, que é o fenômeno de interesse, ou seja, a mesma coisa que a intervenção, a exposição. O D é o desenho de estudo, que está lá no nosso PICOS é o S. O E, que é a avaliação, né? Evaluation, que seria os desfechos. Né? Então, é muito parecido com a estratégia PICO. Eu acho a estratégia PICO-PICOS mais fácil de lidar, mais clara. Tá? Mas tanto faz, né? Depende também muito do desenho do estudo. Isso não vai validar nada a qualidade da revisão sistemática. Existem equipes que trabalham melhor com a estratégia SPIDER, beleza, mantém essa estratégia. O importante, gente, é que nessa revisão sistemática, para ela ser considerada como sistemática, ela vai precisar de um registro na Prospero, preferencialmente. Ela vai precisar de uma pergunta de partida, porque isso é quem vai sistematizar a estratégia de busca. Se você buscar só numa base ou na outra, vou buscar aqui só na Cielo, que é latino-americana, né? Não, vou buscar na PubMed, que engloba uma grande maioria. Se você buscar em bases de dados específicas, você vai estar encontrando resultados específicos e, consequentemente, tendenciosos. Então, a partir do momento que é definida a pergunta de partida, o próximo passo é o estabelecimento das bases de dados. Tá? Então, quando você vai ler uma revisão sistemática, para você verificar se essa revisão sistemática ela é boa pra caralho, quanto mais bases de dados essas revisões sistemáticas incluir, melhor. Por quê? Porque menor a probabilidade de ter passado algum trabalho que poderia contribuir com o desfecho e poderia modificar o desfecho que você está estudando. Então, vamos pegar aquele primeiro trabalho que juntava 80 com 80 pacientes. Juntando 80 com 80, o trabalho A, o primeiro trabalho não deu diferença entre A e B, o segundo trabalho não deu diferença entre A e B, juntando eles dois quase deu diferença, mas não deu diferença, mas é porque você pesquisou só na PubMed. Se você tivesse pesquisado na Cielo, você teria encontrado um trabalho lá no México, que talvez com mais 20 pacientes você encontrava aquela diferença, tá bom? Então verifiquem também a quantidade de bases de dados, quais foram as bibliotecas virtuais investigadas, porque isso, consequentemente, vai modificar a qualidade. Quanto mais bases de dados, melhor. Por quê? Porque menor a probabilidade daquela revisão sistemática ela ter deixado passar algum artigo. Aqui são alguns exemplos das bases de dados mais comumente utilizadas para revisões sistemáticas. A PubMed é apenas uma, né? Existe a BVS, Biblioteca Virtual de Saúde, a Cielo, a Lilacs, a Embase, tá? A Web of Science, o Portal Periódico CAPES, a Scopus. Então, existem revistas que estão numa e não estão na outra. A PubMed tem tudo. Não, PubMed não tem tudo, tá, pessoal? Certo? Então, ela engloba muita coisa de boa qualidade, tá certo? Mas ela não abre 100% das revistas. E ainda assim vai estar passando algum trabalho aqui chinês, tá? Vai estar sendo esquecido, um trabalho chinês escrito em chinês, um trabalho alemão publicado numa revistazinha menor, que não vai estar indexado em alguma dessas e vai estar indexado apenas numa revista ou no base de dados que o pessoal tem acesso lá na União Europeia, lá na Ásia. Então, ainda assim, a revisão sistemática ela tem suas falhas. Mas, normalmente, esses trabalhos pequenininhos
muito provavelmente eles pouco contribuiriam com essa revisão. Então, se está englobado dentro dessas bases, tá? Começando pela PubMed, juntando em Base, Web of Science, Scopus, e BVS, Periódicos Capos, então se está englobado nisso, tá? Muito provavelmente você está pegando aqui uns 90 a 95% do que existe na literatura. Só que também tem um problema. As revisões sistemáticas, elas são de trabalhos e normalmente englobam trabalhos que deram, né, bons desfechos, trabalhos muito bem desenhados. Mas ainda assim, pessoal, existe um problema na literatura chamado viés de publicação. O viés de publicação é o seguinte: as revistas aceitam publicar o que é bom, o que dá diferença, o que mostra que o tratamento é melhor do que o B, o que mostra que o tratamento B é melhor do que o A. Então, existem inúmeras publicações que não são publicadas em grandes periódicos indexados nessas bases, simplesmente porque não deram o resultado esperado. Existem teses e dissertações que não viram artigos, mas que trazem informações importantes. Tá? Existe uma estimativa de que aproximadamente 80% das teses e dissertações não viram artigos. Então, olha a quantidade de conhecimento que é perdido ou que não seria incluído. Então, é importante também que aquelas bases, né, que a minha revisão, busca uma literatura chamada literatura cinzenta. A literatura cinzenta engloba o ProQuest, OpenGray, o Google Scholar e, às vezes, artigos que não estão lá naquelas bases de dados se encontram aqui. Às vezes, teses podem ser encontradas dentro do Google Scholar. Então, não é porque está só no Google Scholar e não está na PubMed que não é importante. Às vezes, esse conhecimento, às vezes, essa informação, você coloca, olha, ela tem esse risco e esse viés. Tá? Mas nós ainda assim decidimos incluir porque ela tinha uma amostra bacana. Tinha justamente 25 pacientes que iriam contribuir para o grupo A ser melhor do que o B. Tá? Então, quando estiverem avaliando a revisão sistemática de vocês, né, lendo o artigo, verifiquem, né, as bases de dados que eles pesquisaram e verifiquem se eles também avaliaram a literatura cinzenta. É muito importante a avaliação da literatura cinzenta. Também a gente não vai só pegar literatura cinzenta, né, que aí também a gente vai estar cinzentando tudo, tá certo? Mas é importante ter esses dois. Então, a partir daí, os pesquisadores, né, olha, eles já têm a estratégia, já têm a pergunta. Começo. Ele já viu que é registrado, né? Registrar a revisão sistemática. Já tem a pergunta de partida. Já tem as bases de dados que vão ser pesquisadas, então cada um vai montar o seu algoritmo de busca. Tá? Às vezes, os algoritmos de busca são complexos, né? Porque envolve descritores. Às vezes, tem condições que são tão novas que não tem descritores, então você tem que lançar mão de palavras-chave. Existem condições ou termos que mudaram de nome ao longo do tempo. Vou dar aqui um exemplo. Se você fizer uma busca por interleucina 8, né, uma citocina pré-inflamatória associada à migração de neutrófilos, antigamente ela era chamada de GLO-alfa. Passou a ser chamada de L8 e hoje está mudando de nome para CXCL8. Né? O processo mastóide do osso temporal, hoje, algumas pessoas chamam de processo occipito mastóide. Tá? Então, isso faz com que, às vezes, seja necessário estabelecer estratégias de busca complexas e, óbvio, a gente não precisa entender como é que foram essas estratégias, mas é importante que, na revisão sistemática, seja bem claro qual foi a estratégia de busca utilizada para não tendenciar a selecionar apenas artigos de bons desfechos. O que é um bom desfecho? A melhor do que B, ou B melhor do que A. Ou seja, justamente o que a gente quer evitar quando a gente está incluindo a literatura cinzenta, que geralmente trazem desfechos que não são tão positivos assim. Toda revisão sistemática ela deve seguir um guideline. Né? Então é importante que no artigo seja citado que eles utilizaram a Prisma Guideline. Né? A Prisma Guideline é um checkpoint de 27 itens, tá? E são necessários e que precisam ter na revisão sistemática. Então, o primeiro passo para ela ser aprovada lá na Prospera é você fazer a sua revisão sistemática baseado na Prisma Guideline, tá bom? Então, é importante que você siga esse guia. Isso não exige um registro, tá? Isso exige só um protocolo, um passo a passo, tá? Que vai ser importante para conduzir todo o restante. Porque não tem perigo de vocês... poxa, eu esqueci de fazer análise de risco de viés. Nossa, esqueci de colocar no meu trabalho as limitações do meu estudo.
Não, é que você já contempla todo mundo. Olha aqui, as características dos estudos, né? Olha, picos, por exemplo, tá? E beleza. Feita a revisão sistemática, vamos partir para a meta-análise. Né? A meta-análise, ela é a análise de uma análise. Né? Na verdade, ela é um compilado de todas as informações. Então, vamos botar aqui, por exemplo, é um trabalho comparando AINES versus placebo na redução lá de uma condição de dor. Esse aqui é um gráfico de meta-análise. Você percebam que tem 1, 2, 3, 4 trabalhos incluídos. Olha aqui, são os trabalhos incluídos. Tá? Por que que esse daqui... Cadê o trabalho daqui? Né? Muito provavelmente é porque esse trabalho, Al-Shukun, ele tinha 2 grupos, tá certo? É tanto que o placebo é o mesmo, olha. Tá? Então, provavelmente ele era um trabalho que tinha grupo A, grupo B e placebo. Casmar, que tinha A e placebo. CIS, que tinha A e placebo. Outro CIS, que tinha A e placebo. Tá bom? Então, para não perder os dados do Al-Shukun, os pesquisadores resolveram colocar. Então, aqui no lado esquerdo do Forest Plot, é para estar disposto o quê? Os nomes dos autores. Tá? Aqui, essas duas colunas são justamente os 2 grupos. Na estratégia PICOS, ou PECOS, um grupo é o grupo de intervenção ou exposição e o outro grupo é o grupo controle. Tá? Então aqui, olha, respostas positivas aos AINES, respostas positivas ao placebo, tá bom? Aqui serão as colunas de disposição, aqui são os resultados que foram extraídos de cada trabalho. Então, se o trabalho também mostrar os resultados de uma forma muito louca, você não consegue juntar isso na meta-análise. E aqui o gráfico de Forest Plot propriamente dito, em que você vai ter que no eixo X, o mais importante aqui é o ponto, é a linha vertical. A linha vertical ela vai ser o eixo de nulidade, tá? É onde não vai haver diferença estatisticamente significante. E essa linha de nulidade ela vai separar duas coisas. Um lado que normalmente é a favor de um grupo, ou o I ou o C, ou o AINE ou placebo, né? E um lado que puxa os resultados para outro grupo, ou a intervenção ou o controle, né? Ou AINE ou placebo. Aí aqui você vai ter os resultados de cada trabalho. Então, com base nessa análise aqui desses dados, foi construída essa informação. Esse quadrado é justamente o benefício, quantas vezes mais uma condição está para um lado do que para o outro. Na estatística, né, a gente chama isso de odds ratio, risco relativo, a diferença de médias, enfim. Esse trabalho aqui, por exemplo, notem que ele está todo para um lado. Então, isso significa que ele mostrou um bom benefício para aquele lado. Que lado será esse? Normalmente, você precisa aqui, olha, na legenda, nomezinho, a favor do tratamento A. E aqui, a favor do tratamento B. Tá certo? Vocês percebem que ele está todo para um lado. Se você notar aqui, olha, existe diferença estatisticamente significante. Então, aqui é justamente quantas vezes mais aquele determinado tratamento foi a favor do protocolo A do que para o B. E aqui para cá é o intervalo de confiança daquela diferença. Se aquele intervalo de confiança daquela diferença tocar no eixo de nulidade, não existe benefício significativo daquele protocolo. Se ele não tocar, existe benefício ou malefício significativo daquele protocolo. Aí, pessoal, o que acontece? Tá? Vocês vejam que o primeiro trabalho ele mostrou um benefício clínico significativo em relação à resposta positiva para AINES. Note, olha, 26 de 45 pessoas escolheram AINES, enquanto 8 de 53 pessoas escolheram placebo, ou seja, muito mais AINES do que placebo. Isso foi significativo, tá certo? E isso faz com que essa caixinha, né, que é a caixinha da positividade a favor do AINE, se desloque para a direita. Como essas barrinhas, o que são essas barrinhas? O intervalo de confiança dessa diferença, né? Foi 7,27 vezes mais para AINE do que para placebo. Como esse intervalo de confiança ele não toca o eixo de nulidade que é 1, isso mostra que houve diferença estatisticamente significante a favor do AINE nesse trabalho. Esse segundo aqui,
Próximo do Alchocum, né? Também me mostra um benefício de 12,74. Então, note que essa caixinha está ainda mais para a direita, está ainda mais para favor do Wine do que o placebo. Né? Olha, 34 de 48 pessoas escolheram o Wine, enquanto que 8 de 53 escolheram o placebo. Tá certo? Então, verificando isso, nós podemos perceber que quanto mais para um lado ou mais para o outro, mais a favor de A ou mais a favor de B. Aqui, esses dois trabalhos foram mais para o lado direito. Então, foram mais a favor do tratamento do lado direito, que nesse caso aqui é o Wine. Tá? Esse terceiro tratamento, que é o Caxmark, sei lá como é que se pronuncia isso, ele me mostra um benefício, né, de 1,92. Tá? E olha, 6 pessoas de 34 escolheram Wines, 3 de 32 escolheram placebo. Ou seja, proporcionalmente mais gente no Wine do que no placebo. Por isso que está para o lado direito, que é a favor do A, no caso, o Wine. Mas notem que o intervalo de confiança dele, olha, tocou o eixo de nulidade, que é o eixo vertical. E por isso esse trabalho não mostra diferença estatisticamente significante. Tá bom? Esse próximo trabalho, que é o CISC de 1990, ele já me mostra, olha, mais gente escolhendo placebo do que o Wine. 19 de 36 escolheram placebo, 14 de 36 escolheram Wine. Por isso que essa caixinha está para o lado de cá, que é justamente o lado a favor do placebo. Mas, como o intervalo de confiança dele não toca o eixo de nulidade, então, consequentemente, isso não é significativo. Por isso que o P foi quanto? Olha, 0,337. Tá? Mesma coisa para o próximo trabalho, tá certo? Que é o CISC, tá bom? Que mostra mais pessoas escolhendo placebo, que é 10 de 20, do que o Wine, que é 7 de 20. Por isso que está mais para o lado do placebo do que para o lado do controle. Então, o que é que a gente está vendo? Mas também, olha, sem diferença significante, já que o intervalo de confiança ele toca o eixo 1. Então, nós estamos vendo um trabalho com dois grupos que mostra benefício para o Wine e 3 trabalhos que não mostram diferença significante. Se eu juntar todo mundo, aparece esse losango, ou esse prisma. Esse prisma, gente, é a análise estatística combinada de todos esses trabalhos, botando todos esses dados juntos no mesmo bolo. É o resultado da meta-análise, tá bom? O eixo vertical do losango é justamente a diferença entre os grupos. 2,3. Aqui nós estamos vendo o quê? Que no caso, o benefício de usar AINE é 2,3 vezes maior no grupo AINE do que no placebo. Porque, olha, 87 de 183 é um pouquinho maior do que 48 de 194. Mas percebam que o losango, ele toca o eixo de nulidade. Tá? Então, a largura do losango corresponde ao intervalo de confiança da diferença combinada de todos os tratamentos, que não deu significativo. Então, nesse trabalho, o que é que nós podemos inferir? Nós podemos inferir que os AINES não melhoram a dor, por exemplo, a inflamação, enfim, a resposta positiva ao AINES não é diferente da resposta do placebo. Ah, Paulinho, mas por que esse trabalho aqui mostrou benefício para esses dois? Não sei. Eu tenho que analisar criticamente a metodologia desse trabalho, né? Que tipo de AINE ele utilizou, qual foi o tipo de cirurgia, quais foram os protocolos utilizados, como é que ele mensurou os desfechos, enfim. Aí, essa meta-análise, ela me serve para me inferir muita coisa. Tá? Então, pessoal, esse é o famoso gráfico de Blogspot, que nos permite, consequentemente, analisar tanto os subgrupos, como cada trabalho individual, como ver o compilado de todo mundo. Cada trabalho me gera uma caixinha, que seria a diferença de um grupo por outro, e as barrinhas lá, e as barrinhas, né, aqui, olha, horizontais, que são o intervalo de confiança daquela diferença daquele trabalho. Tá? E o losango é o combinado de tudo aquilo. Tá certo, pessoal? Então, é dessa forma que eu interpreto o gráfico Forest Plot. Tá? Aqui não vem dizendo se é mais para a direita ou se é mais para a esquerda, mas é muito importante que no gráfico de análise tenha lá embaixo a favor de tratamento A, no caso, AINES para a direita, placebo
para a esquerda, tá bom? Então, toda vida que agora eu ver um gráfico de meta-análise, eu consigo agora interpretar resultado a resultado e vou lá para o resultado do quê? Combinado de todos eles. Por isso que aqui, olha, o N é o somatório de todas as observações. Tá? Então, a meta-análise me proporciona isso, aumentar a amostra. Então, assim, antes nós sabíamos que tinha trabalho, que mostra benefício dos AINs, e tem trabalhos que não mostram diferença. Quando a gente junta todo mundo, o que é que a gente conclui? Nosso conhecimento é que não há diferença. Então, algo Al-Shukran fez de diferente dos outros trabalhos, ou suas amostras, pode ser também, olha, porque suas amostras são maiores, né? Olha, as amostras deles são de 53, enfim. Aí vai para a discussão. Mas vocês estão vendo como a meta-análise ela me permite gerar uma série de interpretações e chegar à conclusão de que, segundo essa meta-análise, não há benefício clínico de usar AINES nesse tipo de condição. Tá bom, pessoal? Então, o gráfico de meta-análise, aqui nós temos um outro gráfico de meta-análise também, né? Aqui ele investigou o uso de vitamina D, né? Olha, esse gráfico aqui está um pouquinho mais organizado, em comparação ao controle para algum determinado tipo de desfecho. Aí aqui estão as diferenças de cada trabalho. Cada caixinha é justamente essa diferença. E a linhazinha horizontal é o quê? Seu respectivo intervalo de confiança. Então, o primeiro trabalho não toca o eixo de nulidade, que é o eixo vertical. Então, o primeiro trabalho, olha aqui embaixo, a favor da vitamina D. E aqui, à esquerda, os trabalhos que favorecem a vitamina D, à direita, os trabalhos que favorecem o controle. Então, o primeiro trabalho me mostra a favor da vitamina D. O segundo trabalho, tocou a nulidade, não mostra diferença. O terceiro trabalho, a favor da vitamina D. Quarto, quinto e sexto trabalho não me mostram diferença estatística. Então, aqui nós verificamos que o losango combinado, ele quase toca, mas ele não toca o eixo. Qualquer dúvida é só olhar aqui, olha. Fora está a razão combinada e aqui dentro está, olha, o intervalo de confiança 95% daquela análise combinada. Aqui, olha, juntando todos os pacientes de cada grupo para a gente tentar aumentar o quê? Aumentar o poder da amostra para ver se a gente consegue achar a diferença estatística. Tá bom, pessoal? Então, juntando todo mundo, eu estou vendo que o losango ele favorece o tratamento com vitamina D. Ou seja, a vitamina D reduz, por exemplo, em 0,82 vezes um determinado desfecho que ele esteja analisando em relação ao controle. Quem é o controle? Não sei. Eu vou ter que olhar lá qual foi o picos do trabalho, qual foi o grupo controle que ele utilizou para a inclusão daqueles estudos, tá certo? Só que aí, gente, a meta-análise também me permite uma coisa interessante. Se você for avaliar, eu vou fazer agora a mesma interpretação dos mesmos trabalhos, mas agora eu vou dividir os trabalhos por protocolo terapêutico. Então, percebam que aqui, olha, ele separou os trabalhos que utilizaram 700 a 800 unidades internacionais por dia de vitamina D e os trabalhos que utilizaram apenas 400. Quando ele fez essa separação, nós chamamos isso de análise de subgrupo. Essa é uma das coisas mais importantes, não é obrigatória, mas é uma das coisas mais importantes para você pensar em uma meta-análise. Né? Que é você justamente verificar o que é que de diferente tem nesses artigos que você possa agrupá-los para tomar desfechos secundários. O desfecho principal a gente já observou, o uso de vitamina D melhora essa condição. É diferente em relação ao controle. Tá? Mas quando eu divido os trabalhos, os mesmos trabalhos, 1, 2, 3, 4, 5 trabalhos em cima e 2 embaixo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os mesmos 7 trabalhos. Qualquer coisa, printem e confirmem, né? Para vocês verem que são os mesmos. Tá? Mas nos trabalhos que usam de 700 a 800 unidades internacionais por dia, tá? Percebam que o losango está um pouco mais para a esquerda do que o losango de quem utiliza, olha, 400 unidades internacionais por dia. Tá? Na verdade, o losango de quem utiliza 700 a 800, olha aqui quanto é que é o combinado. 0,75, variando de 0,63 até 0,89. Não tocou o eixo de nulidade, que é o 1.
Óleo utilizando 400 unidades internacionais por dia. Variou de 1,10, variando de 0,87. Opa, cadê? Tá aqui. Foi 1,03, variando de 0,86 a 1,25. Olha, bem no meio do eixo 1. Então, apesar de juntando todo mundo, que é esse losango de baixo, você tem um benefício clínico da vitamina D, você percebe que a vitamina D em baixas doses não mostra benefício clínico, enquanto o uso de 700 a 800 unidades internacionais por dia melhora em 0,75 vezes, né? É tanto que você nota que essa diferença é ainda maior do que essa, né? Olha, eu puxo ainda mais para o lado esquerdo. Esse losango aqui ainda está mais para o lado esquerdo do que o losango combinado. Então, essa meta-análise me mostra que usar a vitamina D é melhor do que o controle para essa condição, tá? E usar a vitamina D em pequenas doses não traz eficácia. Então, vocês estão vendo a magnitude do efeito que isso é numa prática clínica, pessoal. A partir de agora, você pode tomar a decisão de utilizar a vitamina D de 700 a 800 unidades internacionais por dia para melhorar a condição desse determinado grupo de pacientes. Ao mesmo tempo, se antes você tinha dúvida se usar a vitamina D ou não era eficaz para aquela determinada condição, tá certo? Agora você sabe que a vitamina D é eficaz e você ainda tem uma sugestão de dose, tá? Óbvio, cada trabalho tem seu protocolo, enfim, né? Nós temos muitas coisas aí que podem ser discutidas, né? Por que o trabalho do Chapuis, por exemplo, é o que mais dá diferença, que esse aqui. Por que o Chapuis e o Dawson Hughes deram uma diferença muito boa, os demais não deram? Se vocês forem notar, olha, Chapuis é o trabalho que tem mais amostras, por isso talvez ele tenha sido um dos que encontrou mais diferença estatística, tá? Dawson Hughes também tem uma amostra considerável. Tá? Então, a meta-análise ela serve para a gente avaliar o compilar de tudo, avaliar trabalho por trabalho e ainda tentar analisar, né, essas nuances de grupos de pacientes, tá, pessoal? E assim, é com muito orgulho que a gente às vezes, né, submete artigos para algumas revistas, né, e com o tempo a gente vai aprendendo, né. Então esse aqui foi um e-mail de um revisor, de uma meta-análise que eu fiz, né, que o revisor questionou bastante a revisão sistemática, mas o cara falou, tendo em vista que a meta-análise, né, desse estudo pode ter valor, eu sugiro uma resubmissão do trabalho. Então, por exemplo, a meta-análise aqui salvou esse trabalho. Então, a meta-análise ela tem um peso desgraçadamente importante numa revisão sistemática, porque deixa de ser apenas a interpretação do trabalho de A, B, C ou D, trabalhos individuais, a opinião do cara que fez a revisão sistemática, para ser uma evidência matemática de benefício clínico de um determinado protocolo para uma determinada condição e ainda, dentro dos protocolos existentes, ele ainda me permite recomendar um protocolo de 780 e não o de 400 unidades internacionais por dia, né? Então, é muito bom a gente ter esse tipo de reconhecimento, né? Então, o pesquisador ele vive muito a base de reconhecimento, né? Porque o trabalho é bem desgastante, né? A gente passa cerca de 6 meses a 1 ano para fazer uma boa revisão sistemática com meta-análise. A gente consegue encurtar isso para 4 meses, se você tiver uma boa equipe de trabalho, né? Eu tenho ótimas equipes de trabalho de revisão sistemática com meta-análises, né? Diga-se de passagem, o professor Fábio da UFC e o professor Edson lá da Nassau, né? E junto comigo lá na Unicristos, a gente compõe uma equipe que vem trabalhando aí há uns 3 anos com referências sistemáticas e meta-análises e vem dando muito certo, viu? Dá trabalho? Dá, mas vocês estão vendo assim, gente, que o impacto clínico, vamos voltar lá na pirâmide do conhecimento. Olha aí, aquela conclusão. Pronto. Aquela conclusão, ela já pode dar pesquisa direto para a clínica. Ela já me mostra o benefício significativo. Ela é uma revisão toda sistematizada, toda pormenorizada. Então, diferente, adoro pesquisa com animal, né? Todo meu doutorado e mestrado foi de pesquisa com ratinhos, tá? Mas a revisão sistemática me permite essa extrapolação clínica de um nível assim que você não tem o que questionar. Tá bom? Apesar dos ensaios clínicos serem muito importantes, né, mas a revisão sistemática ela compila tudo isso. Às vezes você tem só 3 ensaios clínicos quando você faz a revisão sistemática. Encontrei 2 trabalhos, 3 trabalhos. Não sei se vale a pena, né, fazer uma revisão sistemática dessa. Porque se os 3 trabalhos já mostram benefício clínico,
Então, se eu juntar os três, vai continuar mantendo benefício clínico, tá? Então, isso é muito importante também para condições que ainda estão em desenvolvimento. Então, por exemplo, fazer uma revisão sistemática para mostrar que alto consumo de sódio aumenta a hipertensão. Então, você já tem isso tão bem estabelecido na literatura que talvez não valha a pena você investir tempo e trabalho nesse processo. Tá bom? E essa revisão sistemática está aqui, olha, foi de um artigo que a gente publicou, né? Tá com tempo. E interessantemente, esse artigo aqui, né? O que é que nós fazíamos? Nós queríamos ver se o uso de analgesia preventiva, né? Utilizando AINES, melhorava a dor pós-operatória após remoção de tecidos molares, né? Nessa primeira meta-análise, que foi a nossa primeira, né, revisão sistemática com meta-análise, ainda não tínhamos muita experiência e também não tinha muito trabalho publicado. Então, assim, como não tinha muito trabalho publicado, a UN, 183 AINES e 194 controles. Tá? Vocês percebam que não é um N muito grande. Então, o que foi que a gente fez? E não deu diferença estatística, tá? Então, o que foi que a gente fez? Vamos reproduzir essa meta-análise, essa revisão sistemática, 3 anos depois. Quando foi 3 anos depois, olha a quantidade de trabalhos que já tinham saído a respeito da temática. Tinha saído tanto trabalho que foi possível a gente analisar subgrupos, né? Os AINES feitos, né? Pré-cirúrgico. Uma hora antes, olha o prisma. Uma hora antes, ele está mais para o lado esquerdo. O lado esquerdo é quem? Olha, a favor do grupo experimental. Não toca o eixo de nulidade, então, com uma hora após a cirurgia, o uso de AINES preventivamente melhora a dor a favor, né, em comparação com o grupo controle. 6 horas depois, os trabalhos que eu juntei, 1, 2, 3, 4 dos 5 trabalhos não mostram diferença estatística. Só um mostrava. Quando eu junto todos eles, você nota que o losango ele pula muito para a esquerda, vai muito a favor do grupo experimental. Então, com a minha conclusão, de 1 a 6 horas após a cirurgia, o uso de analgesia preventiva melhora a dor, reduzindo em até 1,89, né, a dor pós-operatória. Com 24 horas, vocês vejam que com 24 horas, o losango toca a eixo de unidade. Com 48 horas também, com 72 horas também. Juntando tudo, todos os losangos, todas as amostras, você vê que existe uma redução, né? Existe uma melhora a favor do grupo experimental em comparação com o grupo controle. Tá? E, dentro disso, você ainda toma a conclusão de que esse benefício ocorre especialmente nas 6 primeiras horas, provavelmente devido à meia-vida do fármaco, blá, blá, blá. Então, essa segunda revisão sistemática com meta-análise, né, a gente já conseguiu publicar numa revista bem melhor, né, essa revista já de Qualizar 2 para a odontologia, né, fator de impacto dela é 2 ponto alguma coisa, e a gente começou a melhorar os nossos métodos, né, de revisão sistemática. Tá? Então, o que é que isso daqui me infere? Que a quantidade de estudos, e olha a quantidade de amostra, 291 e 263. Antes eu tinha quanto? Eu tinha 183 e 194. A quantidade de estudos e a quantidade de amostras é fundamental. Nesse estudo, como não tínhamos muitos grupos, não podemos fazer análise de subgrupos. Nesse estudo, como já tínhamos bastante trabalho, já foi possível fazer análise de subgrupos. Tá, pessoal? Então, assim, é necessário realmente também que tenha uma quantidade adequada de trabalhos disponíveis na literatura para que sua revisão sistemática consiga compilá-los. Né? Se não tem trabalho, eu vou compilar o quê? E é importante que todo mundo ponha a medida na mesma escala. Tá? Aqui, todo mundo estava usando a escala EVA, aquela escala de dor que vai de 0 a 10, escala visual analógica. Aqui, as pessoas optavam pelo AINE ou pelo placebo. Então, são métodos diferentes. Não tem como juntar esse daqui com esse daqui. É tanto que se você for olhar, os trabalhos que estão na segunda revisão não estão na primeira e vice-versa. Tá? Talvez também por isso, olha, se vocês forem olhar, olha os períodos de publicação dos trabalhos. Todos eles, o mais velho é de 2005. Aqui eu tenho trabalhos muito antigos, de 89, de 1990, que quase mostraram benefício para o placebo, né? Que eram trabalhos utilizando AINES que não eram altamente COX-2 seletivos, enquanto esses trabalhos mais modernos já utilizam AINES mais COX-2 seletivos, que têm melhor potencial anti-inflamatório. Então, tudo isso pode fazer com que o conhecimento também vai mudando ao longo do tempo.
Mesmo estudos já muito bem definidos e muito bem protocolados na literatura, mesmo características que já são muito claras, podem sofrer modificação se você aumenta a amostra, se você modifica, né, os períodos, né, de inclusão dos trabalhos, e se você ainda faz isso aqui, análise sobre grupo. Qual foi a minha conclusão aqui? Que o uso de analgesia preventiva reduz a dor pós-operatória após remoção de tecidos molares, porque o prisma está todo para o lado do grupo experimental, sem tocar o eixo de nulidade. E ainda concluo também que esse benefício ocorre especialmente nas 6 primeiras horas após o procedimento. Massa! Toda meta-análise é importante que ela também gere esse gráfico. O nome desse gráfico é funnel plot. Enquanto esse é o gráfico de floresta, o forest plot, tá? Esse gráfico aqui é o funnel plot. Cada pontinho desse é justamente um daqueles trabalhos, é a diferença de um daqueles trabalhos, tá? Ou seja, são esses pontinhos verdes aqui, olha. Aqui, 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 aqui. Tá? E o que é que esse funnel plot me analisa? Ele me analisa o grau de dispersão desses trabalhos. O quanto esses trabalhos têm resultados parecidos, o quanto esses trabalhos têm resultados muito diferentes. E ele me dá um funil de precisão. Se os meus trabalhos, se todos os pontos estão dentro do funil de precisão, significa que todo mundo, no geral, mostra o mesmo desfecho. Apesar de variações, apesar de uns darem diferença e outros não, mas todos tendenciam ao mesmo desfecho. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando a maioria dos pontos, de preferência todos, mas a maioria dos pontos está dentro do funil, significa que muito dificilmente outros trabalhos vão modificar o seu desfecho, porque aqui você tem baixo risco de viés de inclusão de trabalho. Tá? É importante também que tenha uma boa quantidade do lado direito e uma boa quantidade do lado esquerdo. O que é que essa linha vertical aqui? É o mesmo eixo de nulidade. Então, ter trabalhos para um lado ou ter trabalhos para o outro me mostra também a homogeneidade dos resultados. Se eu tenho muita gente para um lado ou muita gente para o outro, significa que ou eu incluí mais trabalhos que tendencionam para um desfecho positivo ou negativo, ou a literatura só publica um desfecho positivo ou um desfecho negativo. Então, esse tipo de gráfico de funnel plot, ele consegue me analisar tanto o viés de seleção dos meus estudos, se porventura os pesquisadores eles tiverem algum tipo de viés de seleção, e também me permitem avaliar viés de publicação, tá? Que é quando uma determinada área publica muito mais um determinado desfecho do que outro. A análise dele é mais qualitativa, é mais visual, tá certo? E qual é o mais importante? É que os pontos estejam o mais próximos possível, tá? Dessa linha vertical, que é a linearidade, estejam bem distribuídos para a direita e para a esquerda. Se eu tiver muito ponto aqui, olha, separados, tá certo, gente? Significa que os trabalhos são muito dispersos. Ou seja, é muito difícil você fazer uma meta-análise dessa, porque uns vão dizer que piora desgraçadamente, outros vão dizer que melhora desgraçadamente e você não consegue chegar a conclusão nenhuma. Aqui no centro está me dizendo que alguns trabalhos me mostram que melhora um pouco, outros trabalhos me mostram que piora um pouco, um trabalho me mostrou que piora tanto que foge do padrão demais, mas no geral todo mundo está seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Tá? Então, além dos gráficos de forest plot, é importante que na sua revisão sistemática e meta-análise apresentem também gráficos de funnel plot para que o leitor do artigo interprete se existe viés de publicação. Porque, por exemplo, se existe um funnel plot muito para um lado, gente, eu vou tomar conclusões baseadas em um trabalho que tem um alto risco de viés de seleção de publicação. Então, eu vou estar tomando condutas baseadas em evidências enviesadas. É a mesma coisa de pegar aqui, olha, câncer de pulmão versus cigarro. Aí eu começo a verificar que existe muito trabalho, muita coisa por um ponto. Nossa, cigarro não influencia nesse câncer de pulmão. Todos os pontos estão do lado, significa que só foram selecionados trabalhos que beneficiam esse desfecho.
não foram incluídos trabalhos que não beneficiaram esse desfecho. Ou você teve um problema na sua estratégia de busca, ou você teve critérios de inclusão muito enviesados para um lado, ou aquela área só publica naquele sentido. Então, esse gráfico plot é extremamente importante para a gente analisar qualitativamente o risco de viés e ter uma decisão crítica. Bem, gente, não é porque está publicado no Revisão Sistemática com Meta-Análise que é verdade, né? Você vê aqui que, olha, aqui, assim, a confiança é alta. Então, muito provavelmente, uma revisão sistemática lá na frente vai ter um desfecho muito diferente. Mas hoje eu posso confiar nessa revisão sistemática, tá? Será que lá na frente vai mudar? Talvez. Quando esse N aqui, olha, aumentar ainda mais, talvez isso mude. Talvez o benefício clínico que apareceu aqui, que quase apareceu aqui, apareça realmente. Ou talvez desapareça, eu não sei. Talvez surjam outros AINES ainda mais potentes, tá certo? Então, as verdades na ciência, elas não são imutáveis. Pelo contrário, elas são muito dinâmicas. Mas, verificar um gráfico desse me permite uma boa análise crítica da qualidade da seleção e se existe uma tendência de publicação em uma determinada área. A meta-análise, ela pode ser feita de três tipos, existem vários tipos, né? Os mais comuns são a meta-análise de razão de prevalência e de risco relativo, que é quando você tem desfechos do tipo sim e não, né? Olha aqui, resposta positiva a placebo. 26 pacientes de 45, ou seja, foram 26 sims e vários não. Placebo, 8 sims para 45 nãos, tá? Então, a meta-análise de risco relativo, ela é uma meta-análise ou de razão de prevalência, ela é meta-análise para dados do tipo sim ou não, ou seja, dados dicotômicos, e o eixo de nulidade é 1. A meta-análise ela também pode ser feita para dados quantitativos, né, ou de escalas contínuas. No caso desses, ele não trabalha com o risco relativo à razão de prevalência. Olha lá em cima. Ele trabalha com a diferença das médias, tá? Então, o risco relativo à razão de prevalência são frações, razões, divisões. Então, quando eu divido A por B e está 1, significa que A é igual a B. Por isso que o eixo de nulidade é 1. Nesse caso, eu estou trabalhando com subtração. Então, se eu subtraio A menos B igual a 0, significa que A é igual a B. Por isso que nas meta-análises de dado contínuo, o eixo de nulidade é 0. Tá? E ainda existem as meta-análises de proporções. Né? Meta-análise como, por exemplo, você só quer saber se determinada condição está muito presente, se ela é muito identificável. Por exemplo, isso aqui foi uma revisão sistemática com meta-análise, que a gente avaliou a prevalência de um canal, chamado canal incisivo, né, nas tomografias. A tomografia em tomografias. A gente só quer saber, esse canal existe muito, existe pouco. Para nós da odontologia, esse canal incisivo é muito importante porque ele modifica o planejamento dos implantes, tá? Então aqui você só tem dados do tipo sim. Por exemplo, olha, amostra 100, quantos sims? 83. Pronto, você só tem isso. Amostra 100, quantos sims? 100%. 94, 93. Então você só quer saber se, no geral, aquela determinada condição que você está estudando, ela tem uma alta ou uma baixa prevalência, tá? E aqui você também, assim como os demais, você junta todas as amostras, 2.862 pacientes, dos quais 93,93% tem aquele canal incisivo. Ou seja, para a conclusão da minha meta-análise, que 93,93% das pessoas, isso variando com 95% de confiança, de 90% a 96%, tem aquela alteração, né? Tem aquele fator que a gente está estudando. Aqui tem genuinidade? Não, porque aqui não tem um grupo comparando com o outro. Tá? Então aqui é somente o prisma com os demais trabalhos, né? Todos juntos e compilados. Tá bom?
6 são os 3 tipos de meta-análise mais prevalentes que existem. A meta-análise de dados dicotômicos, importantíssimas para ensaios clínicos do tipo benefício-malefício, estudos de caso controle coorte, a meta-análise de dados contínuos, né, ou seja, escalas numéricas, e a meta-análise de proporção, que é só quando você quer saber se uma determinada coisa ela é prevalente ou não. Sei lá, quer saber qual é a prevalência de mortes em nascidos vivos. E estava buscando os trabalhos que fazem prevalência de mortes em nascidos vivos. E junto todo mundo, e aí encontrei que a prevalência de morte é de 0,15%. Show, pronto, esse é o seu desfecho. Tá? Então, isso aqui é para estudos descritivos, né? Fazer uma meta-análise de estudos descritivos. Lembrando que o estudo descritivo está um pouquinho abaixo do estudo de caso-controle, que outro estudo de caso-controle verifica a presença ou ausência de uma condição nos casos em relação aos controles. No estudo descritivo, você só tem um grupo, né? Por isso que aqui, né, um grupo, uma determinada amostra, que exibe ou não uma determinada condição. Tá? Isso também serve para as análises, né? Meta-análise de estudos diagnósticos, né? Então, qual é a taxa de verdadeiros positivos que o método da PCR dá para a COVID? Então, você está investigando os trabalhos e verifica, olha, no trabalho foi 83% de verdadeiro positivo, no outro foi 100%, no outro foi 84%, no outro foi 93%. Juntando todo mundo, aquela amostra gigante de 2.800 pessoas, pronto, aquele método consegue identificar, no geral, 93,93% da condição. Tá? Então, também é um tipo de meta-análise utilizada para estudos de sensibilidade e especificidade diagnóstica. Tá? E uma coisa também que é importante na revisão sistemática com meta-análise, até está aqui, olha, no guia da Prisma, uma das coisas muito importantes é você citar quais são as limitações. Então, a meta-análise, uma revisão sistemática, ela precisa, lá na sua discussão, citar quais foram as limitações. Olha, uma das limitações foi não ter muito estudo, os dados são muito diferentes, os estudos são muito antigos, os estudos são muito... Enfim, é necessário uma descrição das limitações daquele estudo. Tá, pessoal? Então, leiam também as limitações da revisão sistemática, porque isso daqui, juntamente com os forest plots e o funnel plot, vão dizer se você vai ou não começar a adotar aquelas condutas clínicas do consultório. Se um hospital ele vai começar a adotar ou não uma conduta clínica, tá certo? Uma conduta dentro do hospital. Isso aqui vai determinar se os serviços públicos vão começar a adotar ou não determinadas políticas públicas. Então, a gente tem que ler muito criticamente as revisões para saber se elas foram bem conduzidas, se elas não têm viés de seleção, viés de publicação, se os desfechos são muito bem descritos, e também as limitações para a gente saber até que ponto a gente pode ir. Certo? Então, era isso que eu queria trazer, né, das revisões sistemáticas e meta-análises. Tá? É um mundo novo, bem diferente. Essa daqui é uma das grandes equipes que eu trabalho, né? Como eu falei, o professor Edson, o professor Fábio, né? O professor Samuel também, e a gente tem trabalhado há muito tempo, né, com relação a isso, ao desenvolvimento dessas revisões sistemáticas, e a gente está aí. A cada revisão sistemática que a gente faz, a gente adiciona uma nova coisa, muda uma coisinha, melhora um pouquinho, para tentar aumentar a qualidade dos nossos trabalhos, porque nós sabemos que a responsabilidade de publicar uma revisão sistemática com meta-análise é muito grande. Muitas pessoas vão começar a adotar aquelas condutas com base naquela evidência. Tá? Principalmente agora nesse cenário mundial em que a ciência ela ganha uma importância descomunal na condução de eventos. Então, a responsabilidade de publicar um trabalho desse é muito grande, por isso que a gente tenta fazer dentro dos maiores parâmetros de qualidade possível. Tá, pessoal? Então, esse é o meu e-mail, tá certo? Muito obrigado a todos. Como eu disse a vocês, eu trabalho, né? Sou professor lá no Centro Universitário Cristos, trabalho bioestatística do ICC, bioestatística da HGF, tá? E estou disponível para dúvidas, planejamentos e esclarecimentos. Então, muito obrigado e valeu!